Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos começar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Então, galerinha, ainda falando de um tema extremamente pertinente e rico, que é exatamente a valorizar a oralidade, a memória de um povo, foi dessa forma que o grupo de teatro Vara Santa, através do espetáculo Fragmentos de Liberdade, 200 anos, de Fernando Montes, eles vêm contar um pouco da história do seu povo, né? É, principalmente fazendo aí uma homenagem ao bicentenário de independência colombiana. Eles vêm trazer um pouco dessa história. Então veja que o teatro Vara Santa, eles casam exatamente com aquilo que a gente vinha estudando anteriormente, essa cultura oral e essa memória de um povo, trazer para a arte de uma forma extremamente crítica, consciente, tá? Ele se utiliza de uma criatividade para desenvolver esse trabalho. Então, galerinha, o grupo de teatro Vara Santa foi criado no ano de 1994 em Bogotá, na Colômbia, e esse grupo, com uma pessoa importante aí, né, o diretor Fernando Montes, torna um drama elisabetano, né, para, de fato, mostrar um pouco de sua história. Então, o teatro elisabetano pode ser considerado como uma mistura, né, de tradições poéticas e teatrais. E aí envolvendo um pouco, né, da cultura clássica, onde muitas vezes se utiliza aí da imaginação e os autores eles podem contar, né, a sua história. Isso aí remete muito à questão, né, dos contos medievais que eram muito utilizados. Então, o grupo de teatro Vara Santa, eles se utilizam, né, de uma investigação, eles investigam a história, eles pegam aí um recortezinho, né, do seu povo, de um acontecimento histórico, e aí criam essa sua experimentação, tá? Dessa forma, eles acabam fazendo aí uma relação muito forte entre a tradição e a contemporaneidade. É uma forma que eles encontraram de contar alguns episódios da história através dessa produção. E é interessante a gente perceber como a história da arte, né, ela vai estar sendo muito valorizada a partir desse grupo de teatro, tá? Então, galerinha, vamos lá. Dando continuidade à história, né, desses povos, então veja, para contar a história do processo de independência do seu país, os autores do grupo de teatro Vara Santa, eles tiveram aí, né, a ideia, né, de criar uma peça coral. E aí o que é que significa, né, uma peça coral? É uma obra que a gente pode chamar de musical, ou seja, se utiliza vários elementos da música, como uma orquestra, um coro, exatamente para protagonizar, para mostrar esse espetáculo, né? Essa peça teatral. E tudo isso está voltado, né? A peça coral vem ser um elemento de fundamental importância para que esses artistas, através de toda uma criatividade, eles consigam, né, desenvolver o seu trabalho, tá? Então vejam só,
Esse espetáculo, ele vem ser produzido através de uma crítica, né, a respeito, principalmente da ideia de liberdade, que foi exatamente todo um processo histórico de independência, e conta um pouco da história da colonização colombiana. Então, essa peça também traz, de fato, um recorte de um acontecimento que foi exatamente uma tragédia, né? Sobre a população indígena que vivia, né, no período de colonização desses povos colombianos. Então, viviam em terras que de fato eram deles, onde eles valorizavam os nativos, né? Eles valorizavam demais a sua cultura, os ensinamentos, e aí é exatamente onde entra a questão da oralidade, né? Uma cultura que era passada, né, de pai para filho, e toda essa tradição indígena acabou sendo perdida a partir do processo de colonização, como aconteceu, né, em vários lugares. Então, o grupo de teatro Vara Santa, eles vêm por meio de uma narrativa, utilizando a oralidade, né, contar um pouco da história desses povos, logicamente, eles trazem vários discursos políticos, críticas, e, acima de tudo, esse trabalho, ele propõe trazer uma reflexão sobre a história contemporânea desse país, onde eles contam o extermínio, né, de uma boa parte dos povos indígenas, como aconteceu, inclusive aqui no Brasil, no processo de colonização. A gente sabe que foi uma relação de poder muito forte entre esses colonizadores, né, e os povos indígenas, que muitas vezes estavam ali fragilizados, né, eles já estavam perdendo sua cultura, seus ensinamentos. Então, foi através desse grupo de teatro que eles vieram contar um pouco da sua história, né, e ficaram, logicamente, conhecidos por foi uma forma que o teatro ele vem, né, trazer essa proposta. A ideia de liberdade é resultante do processo de independência, como é mostrado, né, na imagem. Então, galerinha, eu vou finalizando por aqui, fazendo as minhas considerações finais e mostrando para vocês a importância de preservar, né, as suas narrativas. Existem várias maneiras de preservar suas tradições, as tradições de um país, e aí a arte ela tem esse papel fundamental de transmitir tantas histórias, né? E aí, através daquilo que se produz, aquilo que é visto, a gente acaba se sensibilizando sobre a trajetória de um povo, né, de nós mesmos, através da oralidade, da memória. Então, vocês vejam que o grupo de teatro, eles trazem aí várias reflexões através de adereços, através de vestimentas, as saias longas, né, o colorido, a maquiagem, tudo isso vem trazer, né, vem, na verdade, compor personagens específicos, né, que valoriza principalmente a história desses povos colombianos, tá? Então, o espetáculo traz, de fato, uma grande crítica a esse processo de independência. E veja que o próprio nome do espetáculo, Fragmentos de Liberdade, 200 anos, o próprio nome já é, né, uma crítica diante de tudo o que a história de muitos países passaram a partir dessa relação de poder. Então, veja que a gente percebe aí uma mistura de tradição poética, né, e teatrais. Vem valorizar, de fato, essa cultura
clássica, onde os artistas eles se utilizam de uma imaginação, tanto os artistas responsáveis como o próprio público que está ali assistindo, que acabam, né, se integrando na história. Então, galerinha, muito obrigada e até a próxima, se Deus nos permitir.